Boa noite, professor. Boa noite, professor Anderson, tudo bem? Tudo Boa certo? noite. Seja bem-vindo, professor. Então, vamos lá, começando, né, para nós não tomar muito tempo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, pessoal, mais um encontro dos formadores em ação, jornada 2, formadores em sociologia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a reunião de número 9, o que a gente vai trabalhar nessa reunião de número 9, tá certo? Essa reunião ela vai ser dividida em duas pautas. A primeira pauta eu vou estar trabalhando com vocês aqui. Vamos fazer uma abordagem de novo, mas assim, bem por cima, assim, rapidamente, sobre o SAEB e a recomposição da aprendizagem relacionado com a nossa disciplina, tá? Como a gente pode trabalhar a sociologia no SAEB e qual a contribuição que a nossa disciplina tem na recomposição da aprendizagem. E aí a outra pauta, assim, um bom tempo que a gente vai ter depois, é falar um pouco sobre os relatos de implementações de vocês, como é que vai funcionar, o tempo para apresentar, vou ali estar verificando quem já entregou, tem uma atividade que vocês devem fazer, que agora a gente tem que passar para vocês, eu acredito que a partir de agora vai ser todas as jornadas que vai ter essa atividade, que é o compartilhamento de feedback entre pares, então além do professor formador dar um feedback para vocês, né, através quando a gente corrige lá os trabalhos de vocês, enfim, verifica lá se está tudo certo de acordo com as rúbricas, a gente passa um retorno para vocês, né? Olha, professora, né, teu trabalho está ok, você respondeu todas as questões e teu trabalho ficou certo. E quando não, né, a professora ou a professora não consegue atingir a nota porque alguma coisa ali não deu certo, a gente também passa um retorno para vocês, para deixarem ciente, né, o que houve que a nota não foi aquela nota inteira. E agora vocês também vão fazer um feedback entre vocês. Não é um feedback avaliativo em si, tá? É apenas um feedback de compartilhamento, ou seja, de socialização. Né, gostei da aula da professora, então vocês vão responder algumas perguntinhas, já deixei tudo pronto, é um formulário bem simples, tá? Não é 10 perguntas, 20 perguntas, são apenas 4 perguntinhas, muito simples de responder, tá tudo certinho, já deixei organizado com o nome de vocês, postei lá no Class, não sei se vocês viram, tinha um comunicado meu, que eu deixei por último, depois daquele comunicado lá da organização da nossa reunião, né, tem aquele primeiro recado que a gente posta sempre, né, o link da Meet, o link dos slides, para vocês consultarem os slides anteriormente, e aí em seguida eu postei, né, um recado que era a questão se dava para a gente fazer por ordem de ordem alfabética, se estava tudo certo, como ninguém se manifestou, acreditou que ficou tudo certo, né, o professor Éder tinha pedido no encontro passado se ele poderia apresentar primeiro. Aí eu perguntei, todo mundo, né, não se manifestou, então acredito que todo mundo concordou, aí o professor Éder, ele quer apresentar primeiro, aí ele começa. E daí eu coloquei lá nesse recado, eu coloquei a planilha para vocês consultarem a ordem de vocês e também um link, que é o link do feedback, como é que vai funcionar o feedback. Mas daí mais no final da reunião eu vou estar explicando bem certinho como é que vai funcionar, passo a passo, tá? Boa noite, professora Carla, tudo bem, professora? Seja bem-vinda novamente. Boa noite. A professora parece que está num sítio, gostei da paisagem atrás, onde é no meu... Não, eu estou aqui na praça, próxima à igreja da minha cidade, que meu menino tem um encontro daqui a pouco, eu estou aguardando dar horário para daí ligar o computador, ir para casa ligar o computador. Aqui, tá certo. Aqui é um pé de pé que tá sem as folhas já, tá seco. Mas é bem bonito. Que legal. A professora mora onde mesmo? Paraíso do Norte. Paraíso do Norte, não conheço. Já ouvi falar, mas não conheço. Próximo de Paranavaí, Maringá, 100 quilômetros de Maringá. Então tá bom. Professora, seja bem-vinda. Então vamos lá, reunião de número 9. Oi, professora Lucimar, fique à vontade, pode falar. Professor, eu vou ter que subir para levar a minha filha no encontro deles lá, e que a minha amiga Carla já falou. Eu vou deixar logado, só vou deixar ela lá e já estou voltando, tá? Tá bom, professora, tranquilo. Tranquilo. Vocês são contemporâneas, né? Tá certo. Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui aquele recado de sempre, né? Para que sua participação no GE, no grupo de estudos, seja essencial, efetiva e ativa. Lembre-se sempre de manter sua câmera aberta. É muito importante, né? Sempre manter a câmera aberta. É essencial. Eu estava olhando essa semana, né? Veio para mim o relatório, porque a gente recebe um relatório. Então, assim, eu vi que alguns cursistas
estavam na reunião, mas não estavam com a câmera aberta. Então, isso aí acaba prejudicando vocês, e a gente, formador, não pode mudar muito, sabe? Por mais que eu mude, mas, né? Enfim, as tutoras também sempre estão verificando. Então, assim, sempre tá atento, tá? Com a câmera aberta. Ah, eu tenho que fazer alguma coisinha, né? Tranquilo, né? Mas, enfim, sempre procurar deixar a câmera aberta. Sei que imprevistos acontecem. Eu também sou cursista, né? Então, também faço formadores como cursista. Então, sei que a gente tem alguns compromissos, né, no meio do caminho. Mas sempre manter a câmera aberta de preferência, tá? Eu peço gentilmente para depois não prejudicar a frequência de vocês aí. E ainda bem, né, que nós temos 2 justificativas de falta, né? Pior se a gente não tivesse, desde o início, que não era para ter, né? Mas que bom que agora a gente ainda pode faltar 2 vezes. E a questão também, sugerimos que o acesso às reuniões sempre seja preferencialmente acessado pelo computador. Imprevisto acontece também, né? Às vezes alguns colegas têm que usar o celular, então isso, né, acontece. Eu mesmo teve um encontro que eu tive que usar o celular como cursista, né? Também é professor. Mas, enfim, acontece, mas é só a questão de sempre, né, se atentar para isso, tá certo? Então, são os recados, né, que todos nós estamos cientes, mas que a gente tem que repassar para vocês, beleza? Então, seguindo aqui, nós temos o cronograma da jornada, o acolhimento, né, foi a primeira reunião lá de vocês, né, nossos formadores, a segunda jornada começou lá em maio, e já estamos aí em agosto, e chegando aí ao final dessa jornada, e que bom que todos vocês aqui seguiram, não abandonaram, né, os formadores, e estão aí conosco aí finalizando essa jornada. Aí vocês tiveram a reunião de número 2, a reunião de número 3, número 4, e até chegar a reunião de número 10, que será a reunião da semana que vem, que é a última. Então, hoje, a reunião é o SAEB, a recomposição e compartilhamento dos relatos e feedback. A gente teve uma reunião da semana passada, foi uma reunião bem produtiva, uma reunião sobre desenho como narrativa, né, para quem não esteve presente. Foi uma reunião que a gente viu como é que o desenho pode ser importante nas aulas de sociologia, como é que a gente pode trabalhar desenho na sala de aula com os nossos alunos, e como a gente pode trazer na questão da argumentação, do pensamento crítico. Aí vocês mostraram o lado desenhista de vocês, né, o professor Wilson ali, né, fez todo um contexto histórico muito legal, né, e o professor Éder também, enfim, né, a professora Lucimara, né, a professora Carlas também, a professora, né, Anderson, né, enfim, então foi muito legal, né, bem produtivo, né, aquela atividade que vocês fizeram e que também vocês podem usarem nas aulas de vocês de acordo com a aula de número 29 do RCO, tá? Então, os objetivos do nosso encontro de hoje é reconhecer a importância do planejamento para a efetividade das ações pedagógicas e alcance dos objetivos de recomposição das aprendizagens. Também inspirar-se em práticas de colega para aprimorar seus próprios processos de planejamento e execução de atividades e valorizar o feedback como para aprimorar a prática pedagógica, tá? Então, esses são os pontos essenciais aqui que a gente tem aqui na nosso encontro, tá? A agenda de hoje, acolhimento, a importância de planejar 10 minutos, mapa de conexões, nossa experiência, mais 15 minutos, uma atividadezinha, e o compartilhamento no final, que é sobre o relato de implementação, e sobrando um tempo aí os 2 primeiros. Se quiserem apresentar hoje, pode apresentar. O combinado ficou para a reunião número 10, mas, professor, eu quero apresentar hoje, quero me ver livre já, né, do relato aí, se você, né, puder, então, deixar, eu quero apresentar. Fica à vontade, eu apresento, acredito que o professor Edward talvez vai querer apresentar hoje, ou deixa para a semana que vem, porque semana que vem vocês vão ter tempo também para apresentar tranquilo, semana que vem é destinado só para isso, na quinta-feira que vem, que é o nosso último encontro, tá? Lembrando, vocês têm o prazo até amanhã, tá bom? Não esqueça, amanhã é dia 8 do 8, é o prazo da entrega do relato de implementação de vocês. Quem já me entregou, tá tudo certo, tá certo? Já vi ali que tem alguns cursistas que já entregaram, e ali quem me entregou já, professor Wilson, professora Lucimar, professor Wellington, professor Anderson e professor Éder. Então me entregaram, mas os demais têm até amanhã, né, e o relato daí para apresentar fica para a semana que vem, ok? Então nós temos aqui aquele ponto de acolhimento, né, que a gente começa aqui pensando junto. O planejamento é a base de qualquer ação eficaz, especialmente na recomposição da aprendizagem.
pensando nas atividades que vocês realizam ou realizaram no início da jornada, e também na sala de aula com os seus alunos, qual palavra melhor resume a importância de planejar essas ações em sua escola? Então, qual palavra que resume para vocês o planejamento? Como é que a gente... Qual a palavra que pode definir o planejamento que a gente tem para o nosso dia a dia? Quando se fala em sala de aula e aos nossos alunos. Então, vocês podem escrever aqui... Opa, pulei aqui. Pode escrever aqui, compartilhe, professor, no chat. Sua perspectiva é fundamental para enriquecer nossa discussão. Então, vocês podem compartilhar no chat e, em seguida, escolha uns dois para poder falar, enfim, quiser contribuir. Tá certo? Vou dar uns segundinhos para vocês. Ver se mais alguém entrou enquanto isso. Deixa eu abrir aqui o chat aqui para ver o que vocês comentaram. O professor Wilson colocou organização. O professor Éder também organização. Também o professor Éder colocou a dinâmica do tempo. A professora Lucimar colocou programação. O professor Anders colocou foco, rota para um caminho desejado. Então, são alguns pontos ali que a gente pode ter, vamos dizer assim, uma organização, né? E resume, né, a importância de planejar. Alguém quer comentar, falar alguma coisa, a questão do planejamento, como você vê nas aulas? Como acha que as aulas de sociologia podem ser planejadas, de acordo com a quantidade de aula que nós temos, enfim. Quem que falou? O Éder. Éder, fica à vontade. Quando eu penso essa questão do planejamento, eu relaciono muito com a questão do método científico, né? Então, é um caminho que é necessário a gente pensar para começar o processo e, ao longo do processo, não se perder para poder chegar a um resultado final. E dentro do processo de aprendizagem, é de suma importância essa questão do planejamento, porque ele é o responsável para a gente estar constantemente reavaliando as supostas hipóteses que nós criamos para poder produzir o nosso objeto de trabalho e se efetivamente eles estão sendo alcançados ou não. Então, ele acaba direcionando toda a dinâmica de trabalho. Quando isso não existe, acaba ficando um enrolation, né? Você vai ali, tenta tirar um coelho da cartola, não tem qualquer tipo de proposta, aí as coisas ficam meio no ar, de forma aleatória, e até mesmo o próprio aluno percebe quando a coisa é bagunçada. Quando é bagunçado, uma das características é a questão da indisciplina, da desorganização. Então, a falta de planejamento, ele não vai só repercutir na questão intelectual, mas ele vai repercutir também na questão comportamental. Com certeza, professor Éder. Concordo com você, como diz o ditado popular, eu assino embaixo, sem dúvida, né? O planejamento, como eu falei, a gente estava conversando, né, no encontro passado com a turma de ontem, né? O planejamento, ele vai além de nós, né? Quando a gente se planeja, não é só nós que temos que se planejar, porque a gente está num contato de socialização com outros, né, indivíduos, e quando a gente fala no espaço escolar, o planejamento tem que estar em todos os lados, né? Se não tiver um planejamento entre a direção, se não tiver um planejamento entre a equipe pedagógica, se não tiver um planejamento dos professores, né, na sua aula, no seu horário de aula, enfim, e se não tiver um planejamento dos alunos de sala de aula, sem dúvida, vira uma desorganização, e aí vai remitir não só na questão intelectual, como você apontou muito bem, mas na questão comportamental. E isso é essencial quando você vê na sala de aula, né, aquela turma. Quais são as ótimas turmas que nós temos, né? Se eu perguntar para vocês assim, quais são as turmas boas que vocês têm? Vocês vão dizer, eu trabalho no colégio tal, que eu tenho um segundo ano que é muito bom, que eu tenho um terceiro ano do itinerário Governo Cidadania que é muito bom. Mas por que eles são bons? Porque eles se planejam. Eles sabem entregar trabalho na data certa, eles sabem pesquisar, eles sabem argumentar, eles se preparam para estudar para os dias de prova, eles entregam os trabalhos nas datas certas.
estou tentando aqui criar como se fosse uma turma magnífica, né? Não, não temos, né? Tentamos ter, né? É difícil a gente dizer que tem uma turma 100%, é impossível, né? Mas, assim, a turma ótima é aquela turma que se planeja. Então, acredito que o planejamento é essencial para a nossa recomposição da aprendizagem, para a forma como a gente está em sala de aula e também como os alunos estão diante de nós. Assim, o que as duas coisas se chocam para resolver, ou melhor, né, conseguir desenvolver ali uma aprendizagem importante na sala de aula. Boa noite, professor Aristeu, tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Desculpa atrasar, saí de uma escola e fui pegar meu filho na outra. Tranquilo, professor, imagina, faz parte. Mais alguém quer comentar, pessoal, essa parte da questão do como você realiza ou resume a importância de planejar em suas ações? Não? Então vamos dar continuidade. Mas seria isso, né? O planejamento, ou melhor, ali, a importância de planejar. O planejamento é a chave para transformar desafios em conquistas, garantindo que cada estudante recomponha sua aprendizagem. Então, esse é um ponto principal. E de que forma ele acontece? Então, aqui nós temos alguns tópicos que fundamentam a importância do planejamento. Primeiro, mapear as defasagens, personalizar as intervenções, focar nas habilidades essenciais e, sem dúvida, também acompanhar as ações desenvolvidas. Então, o planejamento ele tem esse foco, né, como ali apresenta os tópicos para nós: mapear, personalizar, focar e acompanhar as ações desenvolvidas com os nossos alunos. Então, isso é muito essencial, o planejamento. Eu mesmo estava fazendo um trabalho com, isso que a gente fala, a questão do planejamento, e talvez eu responda ali um pouco do que o professor Éder falou, acredito eu. Eu estou fazendo um trabalho com o segundo ano, né, sobre diversidade cultural brasileira. Lógico, não vai comparar o segundo ano com um sétimo ano, né? Mas eu comparando eles, assim, com outra turma, com o terceiro ano do itinerário, o Governo Cidadania, estou fazendo com eles também um trabalho, que são apresentações e cartazes. Com o segundo ano é o tema, né, diversidade cultural brasileira, e com o terceiro ano estou trabalhando ali os movimentos sociais. Não sei quem aqui tem aula do itinerário lá, né, tem uma das aulas que é movimentos sociais. E eu uso muito as minhas aulas também, não sigo muito do RCO, porque assim, eu acho que um pouco se desalinha, né, o que ali tem no RCO. Aí uma das aulas ali do RCO que eu acho interessante é a aula do tema movimento social. Eu gosto muito de trabalhar movimento social com o terceiro ano. E eu vi, assim, a desorganização do terceiro ano em vista do segundo ano. O segundo ano é uma turma muito ótima, eu tenho segundo da tarde, segundo B, na verdade os dois segundos, né. O segundo B da tarde, eles são uma turma muito organizada, sabe? Eles conseguem se organizar de uma forma incrível. Aí eu passando, vendo, assim, os trabalhos deles, os cartazes deles, assim, muito bem elaborados, assim, muito bem escritos, sem nenhum erro de português, com imagens, tem bastante alunos ali que desenham, aí que entra aquela questão que a gente estava falando, né, no encontro passado, da importância do desenho como narrativa. E daí eu, terceiro, olhei, assim, o trabalho deles, nossa, dá vontade de chorar, né? Em um terceiro ano que está saindo da escola, né? Enfim, estão se preparando para o mercado de trabalho. Então, mas é uma turma desorganizada, que não tem um planejamento, sabe? Não estão na sala de aula quando o professor chega, ou deles é festa, é farra, é foguete, enfim. E olha que eles nem estão pensando em formatura, porque eles iam fazer formatura e depois acabaram desistindo, porque sabe como é que tem aquelas intrigas entre eles, né? Mas é uma turma que não tem um planejamento. Então, assim, você vê, a falta de planejamento faz com que você não alcance aquele objetivo que você almeja. Aí é aquilo que o professor Éder falou. Se não tem planejamento, como é que ficam as coisas? Aí vai acabar prejudicando em todos os sentidos, né? E na sala de aula. E aí complica, né, todos os contextos. Então, esse é um relato, né, que eu trago aqui só para pontuar, tá certo? Mas o segundo ano é uma turma bem organizada em vista do terceiro ano. Então, eu vejo que o trabalho deles está saindo bem melhor. Mapa de conexões, compartilhando saberes e impactos. Durante a reunião 2 dessa jornada, fomos convidados a registrar nossas iniciativas de engajamento no percurso de ações para o SAEB. Tá? Então, na reunião 2, vocês, né, lá com o professor Afonso, vocês fizeram todo um processo, um pensamento sobre o engajamento no percurso do SAEB, como a sociologia pode contribuir para a língua portuguesa, para a matemática, para a leitura, para a interpretação do texto. Lógico que a gente também, assim, tem que pensar, a sociologia
ser um suporte, mas a sociologia também deve ser colocada como uma disciplina importante, não ficar de lado. Aliás, não só a sociologia, como todas as outras disciplinas das ciências humanas. Então, isso é muito essencial. Dentre as ações planejadas, qual foi a que teve maior destaque em seu contexto de atuação? Então, qual ação que você planejou relacionada à tua disciplina que esse ano, assim, não é relacionado ao SAEB de compulsão da aprendizagem, tá? É relacionado à tua disciplina sociologia. Para quem trabalha aqui, às vezes tem alguém que está na jornada, mas não é de sociologia, né? Só está fazendo a jornada. Então, se caso tiver algum professor, ele pode ser relacionado com a tua disciplina. Né? Acredito que o professor Estel, né, que é de cidadania e civismo, né? Não que também cidadania e civismo é uma disciplina que eu não quero também, tem muito a ver com a sociologia, né? A questão da cidadania, tudo isso. Então, assim, dentro de tudo que vocês já trabalharam nesse primeiro e segundo trimestre, qual atividade, assim, que vocês fizeram que foi muito legal, foi, assim, muito bem destacado, que você falou assim, nossa, gostei desse trabalho com o segundo, eu mesmo poderia dizer que essa atividade do segundo ano, para mim, está sendo uma das melhores, porque eles têm que apresentar, eles vão apresentar depois, eu tenho certeza que eles vão fazer uma ótima apresentação, porque eles estão lendo, é uma turma, assim, que eles não apresentam lendo papel, sabe, isso que é legal, eles apresentam, assim, falando, assim, de uma forma, assim, gravada na cabeça, então é uma turma muito ótima, espero que eles não se percam. Então, de todas essas atividades que vocês fizeram, qual delas que vocês acham, assim, que foi muito ótimo? Poxa, eu fiz um trabalho com terceiro ano que foi muito bacana. Então, vocês vão descrever de uma forma, assim, né, construtiva. Eu vou postar aqui para vocês esse material aqui, que é o Padlet, né? Não sei se vocês já viram falar ou já usam. Eu não uso muito esse material, né? Eu uso mais a ferramenta do Canva. Agora, professor, vamos compartilhar as nossas experiências e fortalecer o entendimento de que um bom planejamento desenvolve o aprendizado do estudante. Por isso, vamos construir juntos um mapa que celebra nossas experiências e o impacto dessas ações na escola onde você trabalha, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui, esse material aqui, tá certo? Deixa eu parar aqui, eu compartilho, e vocês vão poder se direcionar nesse material. Só um minutinho. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês o tutorial, tá? Vocês podem estar entrando para verificar, mas eu vou estar explicando aqui também em sequência, só que tem um materialzinho aqui para te ajudar a você entender como funciona, uma atividade bem simples. Deixa eu esperar ele carregar aqui. Então, vocês entram daí nesse tutorial que eu acabei de mandar no chat aqui para vocês. Por gentileza. Ele vai ser o passo a passo para ajudar vocês a fazer essa atividade. E agora eu vou mandar para vocês o link da atividade. De todos conseguiram entrar, né? Ali no tutorial, ele vai dar passo a passo como tem que fazer essa atividade. Vocês vão entrar Padlet, ele vai direcionar vocês para um mapa, né? Um mapa mundi, né? E aí vocês vão no canto, vai ter uma mãozinha, como se fosse uma seta, ela vai te levar para o canto, tá? E aí vocês vão clicar nela, aí vão escolher a escola onde você trabalha. Ah, eu trabalho em 2 escolas, professor, ou em 3 escolas, como a professora ontem, né? Ela trabalha em 7 escolas, ela não sabia qual que ela escolheria. A professora escolha qual que você acha mais perto da sua casa, ou que você tem mais aula, enfim. Fica a teu critério. Eu espero que dê certo. Caso alguém não consiga acessar, aí pode escrever no chat mesmo, tá? Aí não tem. O importante é que todos compartilhem. Caso alguém não consiga acessar aqui esse material. Eu peço desculpa para vocês pelo atraso, porque minha internet que ela deu uma bugadinha. Acho que é esse aqui.
É, aí pronto, deixa eu ver se... Esse mesmo. Deixa eu compartilhar ele para vocês aqui, que daí vocês vão... Daí vocês puderem entrar, pessoal, fazendo um favor. É esse mapa de conexões. Eu vou dar uns 15 minutinhos para vocês, pode ser? Acredito que uns 10, 15 minutinhos, todo mundo consegue fazer. Deixa eu só abrir minha tela aqui para vocês, que ele está apresentando. Aí vocês vão ir no canto, tá? Tem um maisinho, num círculo roxo, vocês clicam nele, por gentileza. Aí ele vai pedir para você colocar a tua localização. Então, no caso, eu vou colocar Latibagi, tá? Então, clica nele. Aí coloca o nome da tua cidade, Tibagi, vírgula. Coloca o nome do teu colégio, ele vai pesquisar já, né, a localização, e você clica nele. Aí você coloca o teu nome do lado para saber quem que é você, né? E aí embaixo tem escrito assim um campo, né, uma caixa de texto escrito assim: escreva algo extraordinário. Ali você vai descrever aí respondendo lá aquela pergunta lá do slide anterior, né? Que planejamento que você fez esse ano que foi fantástico nas aulas de sociologia. Por enquanto, né? Nós estamos no segundo trimestre ainda. Dentre as ações planejadas, qual foi a que teve maior destaque em seu contexto de atuação até agora, em 2025? Aí, se você quiser, pode colocar uma imagem da tua cidade, uma imagem da tua escola, enfim. Ali tem várias ferramentas que você pode usar daí para fazer essa descrição. Todos estão conseguindo ou está travando? Como é que tá para vocês aí? Tem alguém que está conseguindo preencher? Ou todos estão com dificuldade? Estão conseguindo preencher, pessoal? Eu não tô, professor, tá travando. Imagina, Não, professor. nada. Então tá. Vamos fazer Eu assim, também então. Quem não perdi. estiver conseguindo... Oi, quem falou que tá meio perdida? Desculpa. Eu, a Carla. Ah, oi, professora Eu vim Carla. na escola para sair do celular e eu me perdi um pouco no caminho. Tá, então, professor. Ok. Professora, você vai entrar nesse mapa, no Padlet que eu mandei. Você tem o link aí ou você quer que eu mande de novo? O link eu tenho. Bora, Lourdes, cadê? Aí você tá vendo que tá aparecendo no slide para você aí. Você vai clicar no cantinho da tela. Você vai clicar no cantinho da tela lá, professor, e você vai colocar o nome da tua cidade, o colégio que você atua, e ele vai pesquisar o colégio. Aí você vai clicar, aí embaixo vai aparecer uma caixa de texto e vai escrever algo extraordinário, que é o quê? Qual o planejamento que você fez esse ano que foi muito bom com seus alunos na aula de sociologia? Ou na aula de disciplina que você trabalha, né? Caso não seja sociologia. Que nem o professor Aristeu, por exemplo, trabalha com cidadania, então ele vai descrever algo relacionado à aula dele. Pode sim, professor Anderson, pode descrever no chat, sim. Os professores que não conseguir descrever, pessoal, no Padlet, pode descrever no chat daí, tá bom? Fico agradecido. Eu vou esperar vocês descreverem aí. Você pode colocar a cidade onde vocês atuam, o colégio, e descrever qual atividade, trabalho que foi extraordinário aí, relacionado à recomposição da aprendizagem com os alunos na Eu aula acho de que está indo sociologia. para você, Renato. Ele não está para mim. Deixa eu ver aqui quem já escreveu.
Professor Will. Desculpa, professor. Oi, Eu professor. consegui abrir, mas eu não consegui entrar no mapa em si, na, Sim, sim. na Tá travando, localização. né? Travou ali. Ah, Aham. tá. Não, tranquilo, professor. Ele tá mesmo com esse defeitinho de travação aí, o aplicativo. Daí eu Não sei o digitei porquê. no Start. Uhum. Tranquilo. Esperar os demais terminar. E a gente segue o barco. Para quem conseguir acessar o Padlet, aí como lá apareceu para mim minha cidade, vou clicar nela, né? E depois vou descrever. Deixa eu parar aqui. Vou voltar para o slide, já que o material infelizmente não deu certo. Esse Padlet. Deixa eu deixar aqui, voltar para o... Para vocês responderem. A quem responder no chat que não conseguiu responder lá no aplicativo, na plataforma do Padlet, daí dá um joinha só para mim, aí já pra gente seguir. Né? Deixa eu compartilhar a tela de novo. Ó, essa é a pergunta, tá? Dentre as ações planejadas, qual foi a que teve maior destaque em seu contexto de atuação esse ano? Professor, eu queria tirar uma dúvida. Pode, professor, até duas. Agora eu estou com a tela no meu computador aberta do mapa, né, no caso. Poderia olhar, por favor, para mim aí se a minha câmera está aberta? Tá aberto, sim. Tá, obrigado. Nada. Estamos te vendo. É que quando eu estava dando aula por Meet, quando os alunos abriam uma atividade no Word, daí a câmera deles fechava automaticamente. Uhum. Deve ser um bug que acontece no sistema, né? Daí acontece isso, né? Não sei o porquê, né? Mas... Quando estavam fazendo atividade no Word... Qualquer atividade que eles abrissem uma outra tela, no caso, e tivesse nela, daí não ficava aberta a câmera, ele não contava o tempo da câmera aberta, sabe? Uhum. Isso pela Meet. Isso, pela Meet, daí por isso que eu perguntei ali no caso, então eu acredito que eles resolveram o problema, né? Eles modificaram. A única questão que acontece ainda, né, é a... Opa, liguei aqui a canetinha. Deixa eu desligar aqui. É a questão da volta, né? Quando a gente vai para aquela sala temática, vocês voltam. E eu mesmo, né? Quando o professor formador volta, fecha a câmera da gente, né? Da gente tem que abrir de novo. Isso, Mas... Mas obrigada. De nada, imagina. Bom, deixa eu ver quem mais respondeu aqui essa pergunta. A professora Carla, acho que fiz. Tá. Professor Wilson, professor Anderson. E... professor Esteu. A professora Lucimar, né, falou relacionado ao relato dela, né, acredito eu, né, que era o tema que ela tinha citado no encontro passado. Ok. Professor, e só falta o professor Wellington, né? Deixa eu ver aqui, professor Wellington. Professor Wellington, você conseguiu fazer? Será que está na escuta? Professor Wellington? Tinha um bom, mas ele morreu. Tá na escuta. Vou pegar uma água aqui para mim, pessoal. Daí a gente já dá continuidade nessa parte.
Ah, não conseguiu entrar. Então, se você puder descrever, professor, fazendo um favor no chat, né? Aí eu fico agradecido, tá? Qual ação que você planejou esse ano, que foi muito bom nas aulas de sociologia, ou a disciplina que você trabalha, qual colégio você trabalha, cidade e a turma, tá? Um resuminho bem básico de uma atividade. Pode ter seu relato também, né, que vocês estão fazendo. Não deixa de ser, né, algo de destaque aí no contexto atual de vocês em sala de aula. Então, pessoal, para dar continuidade, então vamos lá. Agora vamos compartilhar nossas experiências e fortalecer o entendimento de que um bom planejamento desenvolve aprendizado. Vamos aqui. Quem que pode fazer um favor de comentar o que escreveu para nós? Bem rapidinho, pode ser só um minutinho ali, fala rapidinho. Pode ser você, professor Anderson. Tranquilo? Pode sim, prof. Esse trabalho, na verdade, eu estou terminando ainda com eles, mas está ficando muito bom. A gente está estudando a questão dos aspectos políticos, formas de governo, e aí eles estão montando como fosse uma eleição. Então, eles colocaram, assim, construíram partidos políticos, e desde da direita até a esquerda, eles têm que se posicionar em propostas da educação, na saúde, no transporte e no trabalho. E aí eles estão gravando vídeos e estão colocando. E daí os alunos têm que fazer o debate, então perguntam para eles e a gente vai fazer uma mini eleição no final. Né? E daí, os dois mais votados das turmas se enfrentam num debate final. Assim. Está ficando muito bom. Né? É uma proposta que eu fiz já o ano passado, a gente conseguiu fazer pouco e esse ano até saiu melhor. Legal. O professor é só de sociologia. Oi? Você é só da área de sociologia. Sim, eu tenho as duas formações, ciências sociais e geografia. Geografia. E qual escola mesmo que é, professor? Cidade? Aqui no Colégio Estadual Maria Montessori. Que fica... Curitiba. Curitiba. Então, tranquilo. Obrigado, professor Anderson, pela contribuição. Pode ser mais alguém que quer falar? Atividade, além do relato que vocês estão fazendo. Professor Aristeu, quer comentar alguma coisa e compartilhar sobre as suas aulas de cidadania e civismo? Seria interessante. Na verdade, eu tenho a formação de sociologia também, mas, de humanas, na verdade, filosofia, sociologia, história. Mas eu tenho trabalhado com cidadania já faz... Desde que foi implantado o colégio Quinta Helena, 2 colégios que eu trabalho. Eu tenho, na verdade, 30 turmas. É muita turma aí. Eu lembro que você comentou semana passada. E a gente sempre tem trabalhado, até o trabalho que eu vou entregar também vai ser sobre implementação, sobre as cidades do Paraná, sempre tem trabalhado, e dentro disso a gente tem feito, falado sobre a política, acaba, como você falou mesmo, acaba envolvendo sociologia, bastante coisa de sociologia, e acaba, eu acredito que a gente acaba usando um tanto de projeto de vida também dentro do mesmo trabalho de cidadania e civismo. A gente não fica só nos símbolos, não fica só dessa forma, mas a gente acaba trabalhando como que deve ser o cidadão, como que é o cenário político, e já faz 5 anos, estou fazendo 5 anos dentro disso até, só trabalhando nisso mesmo. Então é isso que a gente tem feito, não sai muito fora disso, cria um jornalzinho, alguma coisa assim, ou um debate, esse tipo de coisa só que nós temos feito mesmo. Legal. Bacana. O professor Aristeu é meu vizinho aqui, né? A gente tá meio perto, não tá tão longe assim, né? Só 30 e poucos quilômetros. 40, né? Eu acho, né? 40, né? Por aí, sim. Mas, enfim, legal. Mais alguém quer comentar? O professor Wilson, a professora Carla? Uma atividade que vocês já fizeram esse ano, primeiro trimestre, segundo, que foi bem construtivo com os alunos? Deu certo o planejamento que vocês esperavam com eles? Professor, não sei se você consegue me ouvir.
Consigo, professora. É porque eu tô aqui na escola e é a primeira vez que eu fico aqui. Então, eu fiz alguns trabalhos esse ano, alguns deram certo e correram tudo dentro dos possível, né? Eu fiz um sobre a período paleolítico, neolítico, eles fizeram uma produção de um lapbook e foi bem bacana, onde eles colocaram informações, imagens sobre o período. Foi até a minha implementação do curso passado e foi bem legal. Naquele trabalho, a grande dificuldade que eu tive foi a questão deles levarem o material, até falei na época. Mas, de um modo geral, foi bem bacana. Eu sempre acho dificultoso a questão do tempo hábil. Por mais que você faça um planejamento com a quantidade de aulas que você vai levar para realizar o trabalho, é incrível como sempre extrapola o prazo que você imaginou que seria o prazo provável. Aí entra as aulas que você demora para explicar o conteúdo, aí para fazer toda a dinâmica do trabalho, auxiliar os alunos, e o trabalho ficar pronto, nunca dentro daquilo que a gente criou lá na ideia, de prazo, de quantidade de aula, nunca funciona. Sempre acaba aqui levando mais aulas. Eu sempre falo que esses trabalhos são muito bacanas, mas eles demandam mais tempo, né? Bem mais tempo do que não dá para fazer em 1, 2 aulas. É humanamente impossível. É isso. Com certeza, professora. Concordo com você. Sem dúvida, todo o trabalho que a gente faz com os alunos, quando envolve apresentação, cartazes, passa da quantidade de aula que a gente esperava, né, que seria, que nem no meu caso, né, tinha citado para vocês, né, anteriormente, ali no início da reunião, que eu estava fazendo esse trabalho com os meus alunos de sociologia, tanto 3º e 2º ano, e demora muito, né, e porque eles também, né, e hoje em dia, eu vejo assim, esse é um dado, assim, que eu analiso dos alunos, que hoje em dia eu procuro, assim, esse é a minha forma de ver, né, não sei vocês, né, mas, assim, hoje é difícil você também fazer o aluno levar um trabalho para casa. Não que a gente não quer que eles levem, a gente quer, mas eles não fazem, é difícil. Eu vejo muito isso. Você fala para eles, Eva, lógico, tem aqueles alunos que fazem, aqueles que se planejam, né? Veja que a gente está falando de planejamento. Aqueles que se planejam, eles levam, sem dúvida, e fazem, mas é muito pouco, é a minoria, infelizmente, né, da turma. E daí a gente tem que o quê? Retomar sempre com eles nas aulas aquilo que eles deveriam estar prontos, trazer prontos para a gente o quê? Dar continuidade e ir para o próximo passo. E, infelizmente, às vezes a gente tem que ficar ali no mesmo lugar, e enfim, vai tomando tempo nas nossas aulas. Enfim, o trabalho às vezes não fica como a gente esperava, porque não tem mais tempo, e a gente tem que terminar, porque a gente tem que ir para outro conteúdo, ou tá em vésperas de prova. Acredito que muitos de vocês, na escola de vocês, tem toda a questão de semana de prova, né? Então, isso acaba nos prejudicando. E mais nós, né, da sociologia aí, que são 2 aulas, né? Então, e que bom que é 2, né? Porque era para ser o período até de ser 1 aula só, né? Então, imagina se a gente tivesse 1 aula só. Acredito que o professor Aristeu, né? Nossa, tem que fazer. E não dá para a gente fazer um trabalho assim muito burocrático, né? Um trabalho assim muito extenso com os alunos, porque é 1 aula só, né? Eu também tenho a colega aqui que é professora de cidadania e civismo, e também vejo os professores de projeto de vida, né? Eu nunca trabalhei em projeto de vida, mas eu vejo os colegas de projeto de vida. Eles têm que fazer um trabalho assim mais assim, vamos dizer assim, mais light com os alunos, por causa do tempo, questão do tempo, da aula. Aí às vezes acontece um imprevisto, né? A aula dele é usada para outra questão. Na verdade, a aula sempre, desculpa, eu não tenho certeza. Não, imagina. Falando. E a aula, geralmente, ela é usada, ela é apontada bem dessa forma mesmo. Qual que a gente pode abrir mão? Tira essa aula. Faz isso. Então, sempre é uma aula e acaba perdendo, você acaba não conseguindo montar um projeto realmente com tempo que poderia ter qualidade, você acaba não tendo esse tempo para colocar uma qualidade nele. Tem que ser um trabalho rápido, feito quase que de qualquer maneira, assim, pelo tempo mesmo. É bem isso. Então, daí isso acaba exatamente, professor Estela, isso acaba nos desalinhando, né, deixando a gente meio que, né, assim,
em certos momentos desmotivados, mas, enfim, é o que nós temos, né? E vamos seguindo o barco, né? Vamos tocando. Mais alguém quer comentar? Então, professor, com relação às falas sua e do outro meu colega, eu tenho ainda uma dificuldade que ainda me persegue, que foi retirado do primeiro, eu ainda não me adaptei completamente ao desossamento da disciplina com relação ao que estava sendo corrido antes da pandemia. Sim. Antes da mudança do BNCC, né? Você tinha primeiro trimestre, introdução à sociologia, né? Passava lá sociabilidade, etc. Segundo era sociologia e antropologia. Isso. E terceiro, você passava a revisão em ciência política. Estado, né? Estado e sociedade. Eu sigo esse Então, conteúdo. esse aqui é antes da reforma, né? Antes da última. Você podia planejar certamente e preparar o terceiro ano para a faculdade. Exatamente. Retomando no terceiro ano. Agora, o que fizeram? Tiraram do primeiro e do terceiro, jogaram tudo do segundo. O que me resta Uma bola a fazer é simplificar uma coisa que eu não gosto, que os meus professores da faculdade exigiam que não fosse feito da minha parte, é simplificar. Né? A questão é problematizar. Federal, a questão é que você tem que trabalhar as questões da contradição histórica. Isso é muito marxista, mas, enfim, você trabalha a dialética, você trabalha a problematização, você vai trabalhando assim para ter um texto denso. Né? Arrancar na raiz os problemas sociais, a desigualdade, procurar a fundo isso. Eu ainda me angustio, e eu ainda não estou tomando remédio a respeito, é tentar fazer um poder de síntese que seja ao mesmo tempo que caiba em 5 minutos, 10 minutos, porque tem outros temas a fazer, né? Tem outros temas que você tem que preencher durante aquela mesma aula, e que você, muitas vezes, o aluno que está lá não tem o embasamento histórico necessário para entender. A multidisciplinaridade, por exemplo. A questão de formar um conhecimento da área de humanas que ajude o aluno de uma maneira... Eu sei que está se tentando fazer isso agora, né? Mas muitos não tiveram ainda a parte sólida de história geral, que a gente chamava de história geral, para entender o contexto em que surgiram as ideias e como elas agiram na transformação ou na permanência desses sistemas sociais ou de Estado. Né? Eu ainda estou procurando uma vertente que não seja simplificadora ao extremo, porque uma maneira lúdica de eles entenderem. Tudo bem, o meu colega falou assim: você não vai querer matar uma formiga com uma bazuca. Né? Ou seja, não vai querer colocar todo um texto, todo um conteúdo para as pessoas compreenderem esses contextos de uma forma mais problematizada. Mas eles chegam, no final do segundo ano, na verdade, eu não sei tirar. Para mim, é tudo importante do que eu estou passando, porque foi importante no primeiro, foi importante no segundo e foi importante no terceiro. Se eu não quero fazer uma medíocre aula de sociologia, ou uma medíocre aula de antropologia, ou outra medíocre aula de ciência política, eu fui formado em ciências sociais. Ciências sociais são essas 3 disciplinas que compõem. Ainda mais geografia, que também é das optativas, e história também, que é complementares e disciplinas irmãs. Então, eu ainda não retirei o padrão europeu para fazer um lead. Faça um lead qualquerzinho aí que esteja completado. A apresentação, 2 parágrafos, conclusão. Esse textinho aí para você. Esse texto. Né? Eu não sei passar para eles gamificação. A gamificação
é um bom exercício para apresentação. O problema é, como o senhor colocou, é preciso que eles abram o livro quando chegam em casa. Mas cadê o livro? Eles precisam abrir o computador para pesquisar. Curiosidade científica. E eu me sinto incapaz, como profissional, isso me frustra, de criar neles, pelo menos, a curiosidade científica. Se eu tivesse o apoio também, lá do lado de fora, que fosse cobrado da parte deles, pega aqui, estuda até a hora. Eu falo todas as minhas horas. 3 minutos ou 5 minutos antes de terminar a aula, eu viro o rabino, ou o padre, dar sermão na aula. Olha, pensou em ensinar eles a estudar. Ensinar marmanjo a estudar. Rotina de estudo. Chega em casa, retoma, né? Faz o fichamento. Eu sou do tempo da onça, né? Tipo, fichamento, quase que falei agora. Pega o livro, faça o fichamento, faça um extrato, depois leia esse extrato, faça uma interpretação do texto, né? Faça uma leitura crítica desse texto. Isso aqui, Benilde, lá na epistemologia, lá atrás, é do século passado. Senhor, daqui a pouco você vai pedir para eles escreverem em papiro. Isso aí não pertence mais ao século XXI. Né? Mas era uma rotina boa de estudo. Chegar em casa, retomar, estuda, chega lá, discute com o professor, discute no sentido de debate de ideias. Eu não entendi essa parcela, porque eu li isso aqui. Olha, o autor fez referência, esse autor aqui fez a referência a esse aqui. O que tem a ver esse aqui com aquele outro? Essa discussão que está... Eu acho que eu não fui feito, não tenho o embasamento para ensino médio. Eu estou questionando enquanto professor já. Sim. Desculpe, o senhor não é Muro das Lamentações. Vou encerrar aqui agora, eu já vi que já virou uma coisa aqui. Só dizer o seguinte, eu ainda estou aprendendo a ser professor de ensino médio. Estou com quase 16 anos, 15 anos de escola. E eu ainda não entrei com uma turma, não sei nem se foi nesse ano. Foi a apresentação, não foi essa última aqui, foi a anterior, em que uma rara turma, raras turmas, já mudou, que é adolescente, né? Já está diferente a turma agora. Primeiro, eu pedi um texto para estudar em casa, um capítulo lá, eles estudaram. Pedi também um vídeo ali, daí eles vieram, fizeram uma leitura crítica do que eles tinham lido, depois fizeram um debate e apresentaram lá na frente. Foi essa aula. Que legal. Sim. A questão do debate é importante. Sim, debate. Questão do Estado. Sim, isso é bacana. Legal, professor Wilson. Obrigado pela contribuição. Compreendo perfeitamente, professor. Enfim, as palavras. Professor Joselito, se o senhor quiser, pode cortar o fone a hora que você quiser, tá? Quando eu estiver falando desse besteira. Tranquilo, tá bom, professor Wilson, imagina. Não, sem dúvida. Aqui eu dou abertura para vocês falarem, ficar à vontade e expor, né? Sem dúvida, não só aquilo que vocês verem de acordo com a reunião, mas a crítica de vocês, né? Que nós estamos no encontro e compartilhamento de informações. Isso é importante. E sem dúvida, né? Trabalhar o debate com os alunos é muito bacana, né? Isso é muito essencial. Uma questão, assim, voltando aqui a falar na questão do planejamento, uma questão que eu tenho, assim, não sei vocês, mas eu tenho parado de trabalhar com os alunos, é filme. Eu vejo, assim, que filme é legal, assim, mas, sabe, eu vejo que o filme hoje está, não sei, parece que eles não têm muito mais o interesse que nem antes, né? Por mais que o filme seja crítico, né? Traga a ideia do pensamento sociológico, mas, enfim, é questão. Mais alguém quer falar a questão do planejamento, como você vê? Professora Carla, fique à vontade. Rapidinho, porque o professor falou a respeito do filme. Eu não trabalho, muito difícil eu trabalhar filme na íntegra, normalmente eu trabalho trechos. Mas esse ano eu optei em um segundo ano de formação, e já é uma turma diferenciada por ser o segundo ano de formação de docentes. E a gente estava estudando sobre a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o fascismo, o Holocausto, enfim. Eles queriam um filme e eu optei por passar o Menino do Pijama Listrado para eles. E, inclusive, eles fizeram uma atividade. Depois, eles fizeram sobre o filme, foram feitas várias questões, era até uma avaliação. E foi muito, de forma surpreendente, foi muito bom. Eles prestaram muita atenção no filme, muita mesmo. E a gente sabe que eles estão habituados com vídeos muito curtos, mas nesse caso, mesmo sendo um filme, eles prestaram atenção, assistiram, gostaram,
e depois na atividade que eles fizeram, discutiram entre eles algumas questões abordadas no filme, de acordo com o que a gente estudou. Claro que cada caso é um caso, cada turma é uma turma, mas esse trabalho especial com essa turma funcionou muito bem. Talvez o filme, talvez a turma, enfim, mas deu certo. Que bom, professora, que bom. Não, sim, sem dúvida, é bacana quando dá certo a gente trabalhar um conteúdo, né, como eu falei no início, né, quando a gente se planeja, né, para fazer uma atividade, um trabalho, um filme, passar um documentário, e a turma corresponde, né, isso é gratificante, né, faz o nosso trabalho ser valorizado e o planejamento, né, acontecer da melhor forma possível, às vezes até surpreender nós, né, agora quando não atende o nosso planejamento é complicado, né, mas enfim, vamos dando continuidade aqui, mas é isso aí. Mais alguém quer comentar? Não? Professor Wellington, quer comentar alguma coisa? O professor está mais... O professor Wellington falou que trabalha no Colégio Estadual Padre Montoya, Jardim Olinda, trabalho de Lapbook sobre direitos e igualdades. Legal. Não? Então tá. Nossa experiência no encontro com o outro e saberes são transmitidos e construídos de inúmeras formas. Cada indivíduo é em si uma fonte inesgotável de conhecimento, né? Então esse é um ponto aqui muito importante que a gente vê importante de trabalhar na questão do conhecimento. Cursista, queremos muito ouvir suas contribuições, elas farão toda a diferença nas nossas ações futuras. Essas são as contribuições que vocês falaram, né? Então a gente já viu. Aqui outros pontos, quando a gente fala em planejamento, principalmente visando as nossas aulas de sociologia, né? O planejamento é a bússola que orienta a nossa prática, considerando a intencionalidade de cada ação pedagógica. O aprimoramento contínuo do planejamento, ele potencializa a recomposição dos aprendizagens dos nossos alunos. Então, é aquilo que a gente foca, né? O planejamento ele é essencial em todos os pontos, né? E volto lá a falar que o professor Éder comentou no início, né? Tanto desde a questão intelectual e comportamental, né? Tá certo? Isso é essencial. Então, pessoal, essa parte da questão da recomposição da aprendizagem, do SAEB, como a gente pode trabalhar a disciplina de sociologia, seria uma retomada, na verdade, uma análise, né? E ver como vocês estão trabalhando, né, no dia a dia de vocês, porque é importante, né, a gente compartilhar aqui as ideias, o nosso contexto no dia a dia, enfim, a forma como vocês trabalham, e isso também serve até como uma experiência para mim, né? Então sempre é bom, eu gosto muito de ouvir o que vocês falam, até para mim, às vezes pensar, poxa, eu vou seguir isso, né, que o professor Wilson falou, que a professora Lucimara falou, achei interessante, é interessante às vezes até trabalhar isso, né, que o professor Aristeu falou, o professor Anderson, né, questão, porque, enfim, a gente sempre está aqui para trocar experiências e também se planejar através daquilo que às vezes é bom do que o outro fala, né, também nos motiva mais a nossa organização, tá certo? Então isso é muito importante. Compartilhamento. Chegou o momento de relatar o que produzimos ao longo desta jornada. Apresente suas implementações, destacando as estratégias aplicadas com os estudantes. Vamos aproveitar esse espaço para compartilhar práticas, refletir sobre essas experiências e repensar como podemos inovar em sala de aula. Fique atento, pois você fará um feedback para um colega. Então agora aqui, né, nesse segundo momento aqui, agora a gente vai falar sobre o relato de vocês, tá? Então a gente agora vai focar no relato de implementação e numa atividade que também envolve o relato de implementação, então eu vou dar explicando bem certinho para vocês como é que funciona, tá ok? Então aqui apenas um roteirinho para vocês seguirem, né? Quem vai apresentar primeiro e posteriormente os demais. Você terá 5 minutos para apresentar, então eu deixo muito aberto a questão da fala de vocês, né? Até o professor Wilson brincou, né? Pode me cortar, mas a questão do relato eu peço que vocês sigam o tempo, tá? Então eu vou estar aqui marcando aqui um tempinho, 5 minutos. Quando der 5 minutos, ou quando der mais ou menos 4 minutos e 30 segundos, eu, né, levanto a mãozinha, e aí é porque você tem que estar atento que o teu tempo está acabando, senão, né, a reunião pode passar do tempo, e aí talvez todos não consigam apresentar. E a apresentação é essencial porque nos 60 pontos do relato, vocês têm 25 pontos que é de apresentação, então todos devem apresentar para ter esses 25 pontos de acréscimo dentro dos 60 pontos, tá certo? Então, uma parte ali dos 60 é 25 pontos de apresentação.
Respeite, então, a ordem e o tempo destinado à sua apresentação, apresente aos seus colegas de formação o material que você elaborou no Google Apresentação, né? Respeite o momento de apresentação dos seus colegas, procurando não fazer intervenções, ou apenas utilize o chat para dúvidas e elogios. E deixe, né, para o final, se você quer comentar alguma coisa bem rapidinho ali, pode até comentar, ou depois podemos fazer um resumo geral de comentários, talvez para não se estender também. Realize o feedback para um colega pelo documento compartilhado, que a gente chama de feedback entre pares, que eu vou estar aqui explicando em seguida para vocês. E lembre-se que cada relato é único, e participe ativamente das reuniões nos momentos solicitados. Então, esse é um aviso, né, que a gente deveria passar para vocês. Tranquilo? Então, deixa eu parar aqui essa apresentação minha, e eu vou apresentar aqui para vocês a planilha de apresentação e essa atividade do feedback, como é que vai funcionar. Vamos lá. Vou apresentar aqui. Então, vocês são a turma F. Então, vocês podem ver aqui, né? Eu abri para vocês a plataforma de vocês do Class. Ok? Então, aqui nós temos, né, o cronograma das reuniões, né, o La Cursista, né, os links, né, da Meet, dos slides que vocês podem consultar antes das reuniões. E aqui eu passei um aviso para vocês, por último. Esse aviso eu fiz ele no dia 4, eu editei ele, né, estava atualizando as planilhas, mas ele já foi postado no dia 4, lá cursista, para a apresentação do relato, podemos apresentar por ordem alfabética. Aí, como ninguém se manifestou aí nos comentários, eu acredito que todos concordam, né? Tirando o professor Éder, que pediu primeiro, né, então, no caso, até na reunião passada. E ali eu passei toda a questão, né, das informações e dúvidas, vocês poderiam, né, tanto comentar aqui, quanto me mandar um WhatsApp, deixei até meu número ali. E vamos seguir essa planilha. Então, eu deixei aqui essa planilha, certo? Aqui, como vocês podem ver, esse link da planilha. E também ali embaixo está escrito feedback, né? Feedback entre pares. Então, esses dois links, tá? Eu já vou estar compartilhando com vocês. Deixa eu compartilhar aqui. E vocês podem entrar nele pelo chat. Mas ele também está disponível lá no Class, tá? Como vocês podem ver, de acordo com o slide que eu estou compartilhando. Mas eu vou compartilhar com vocês a planilha, e vocês podem entrar nela também. E em seguida ali tem feedback entre pares, que também é um link que vocês podem entrar e consultar, que esse é o essencial. Deixa eu só apresentar aqui essa planilha para vocês, que é muito importante. Planilhas de apresentações. Ok? Então, aqui nessa planilha, pessoal, caros colegas, aparece o nome de vocês, como eu coloquei, tá? Deve estar aparecendo para vocês. Ela não apareceu ainda, ela está carregando. Um minutinho, que ela já carrega. Aí, apareceu. Então, pessoal, ali aparece, né, a planilha que eu coloquei, reunião 10, ordem de apresentações, professor Éder, professora Lucimar, professor Anderson, professor Esteu, professora Carla, professora Lucimara, professor Matheus, o professor Matheus não participa dos encontros, pelo que eu percebi, a professora Márcia não está presente aqui hoje, professor Silvano, professor Wellington, professor Wilson e professora Zenito. Então, seguindo ordem alfabética, ok? Desculpa. E responsável pelo feedback. Do lado ali tem ali também o nome de vocês, mas já não em forma totalmente em ordem alfabética. Ali diz assim, responsável pelo feedback. Veja que do lado do professor Éder está a professora Lucimar, aí vice-versa. Depois, professor Éder, do lado da professora Lucimar. E assim vai. Do lado do professor Éder, professor Esteu, e depois do lado do professor Esteu, o professor Anderson. Do lado da professora Carla, a professora Lucimar, do lado da professora Lucimar, a professora Carla. E assim vai, né? Até chegar no último lá, que é a professora Zenilde. E do outro lado ali, nós temos o link, que é o link
do drive de vocês da apresentação. Esses aqui eu já coloquei, porque foram os que me enviaram para mim, mas os demais já vou estar também adicionando aqui, que eu vi que alguns entregaram um relato e já vou estar anexando aqui nessa planilha. Tá? Então, essa é a planilha de ordem da apresentação que vocês podem estar consultando já como uma forma de organização, né? Para a gente não... Lógico que caso que alguém queira apresentar hoje antes com os demais, e os demais concordarem, tudo bem. Daí eu marco ali, mas a gente segue essa ordem, tá certo? De apresentações. Pode responder, pode falar, professor Aristeu. Então, essa apresentação nós vamos fazer agora, né? É isso? Isso, a gente tem bastante tempo aí. Eu acredito que os dois primeiros hoje podem apresentar, o professor Éder e a professora Lucimar. Se a professora Lucimar não quiser apresentar hoje, tudo bem. Aí eu posso passar para o professor Anderson. Mas pelo menos dois fica bom apresentar hoje. Eu queria fazer uma pergunta rapidinho aqui. Eu poderia fazer essa apresentação do slide para entregar até amanhã, né? Se for por data mesmo. Teria como eu fazer essa apresentação sem o slide e mandar slide? Você disse que você não está com o slide pronto, mas queria apresentar. Isso. É isso? Isso. Bom, mas se você tiver com ele... Só vou esperar passar a moto. Se você tiver com ele praticamente pronto, professor, seria importante você apresentar para a gente ver o seu relato nos slides. Entendeu? Ele não está bem pronto. Faltam umas fotos ali. Não, daí, se você quiser deixar para o próximo reunião, que daí fica mais, né, legal toda a sua apresentação, a gente consegue ter uma visualização melhor. Tranquilo? Tá bom. Tranquilo, senhor, não fique triste, tá? Eu sei que você está ansioso para apresentar. Que nem os alunos, posso apresentar primeiro? Posso. Tranquilo, Aristeu, pode ser assim? Tá bom. Professora Carla, fica à vontade. Professora Carla ergueu a mão. Achei. O professor, quando der 7h30, eu vou voltar para o celular, porque eu vou pegar o meu filho e a filha da Lucimar lá onde eu deixei eles, tá? Dela também vai apresentar, daí eu vou também buscar a menina dela. Eu vou continuar, eu vou estar logada, vou estar ouvindo tudo certinho. Tranquilo. Mas eu vou fazer isso pelo celular daí, tá? Tranquilo. Obrigado por avisar, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Então, pessoal, dá isso aqui, para terminar bem rapidinho essa parte aqui da explicação, dá esses que são os nomes de vocês nas planilhas de apresentações, ok? Agora eu vou entrar aqui nessa de feedback e apresentar para vocês. Daí eu já passo aqui adiante. Esse aqui que é o foco importante de hoje também, que eu preciso passar para vocês. Para não haver dúvidas, né? E nenhum preenchimento equivocado. A questão da apresentação, é importante vocês apresentar com o relato, né? Eu compreendo que o professor Aristeu está muito ansioso para a apresentação, né? Mas a questão é importante vocês apresentar para até o outro colega ver o que você apresentou, porque o outro colega vai precisar ver o teu relato para poder responder as perguntas que ali estão inseridas ali no feedback de vocês, tá? Esse feedback, pessoal, esse documento, ele é editável, então vocês podem editar, tá? Abriu aqui. Então, vamos por parte. Então, estão vendo que lá no cantinho, tem lá cursista 1, cursista 2, e assim vai. Confere. Esse guia 3 que está perdido, deixa eu apagar aqui. Aí. Cursista 1, tem professor Éder e professora Lucimar. Então, quem que vai entrar aqui vai ser a professora Lucimar. Então, a professora Lucimar vai entrar aqui e ela vai descrever um feedback para o professor Éder, né? Então, ela vai descrever um feedback. E no cursista 2, o professor Éder que vai entrar e vai descrever um feedback para a professora Lucimar. E assim vai. Então, lembre, vocês só devem entrarem e preencher onde está escrito assim, ó, nome de quem escreve o feedback. No caso, o professor Éder vai entrar aqui e vai descrever. Quando o nome de vocês estiverem aqui, ó, nome do colega, não é vocês que vão preencher, tá? É apenas o nome que é o que o colega tem que falar de você. Aí, no caso, só vai preencher aqui o nome de quem está aqui embaixo, ok? Então, só uma forma de vocês ter atenção para não preencher errado, né? E aí depois não virar uma bola de neve, né? Porque isso é editável, como todo mundo pode editar, um pode editar o material do outro, e aí pode se confundir, tá? Cursista 3, mesma coisa, o professor Anderson
vai receber um feedback do professor Aristeu, então o professor Aristeu que vai descrever aqui no cursista 3, pro cursista 4, o professor Anders que vai descrever. Eu poderia até colocar o nome de vocês aqui, mas como eu já coloquei aqui dentro o nome de vocês, fica bem compreensível. Cursista 5, a professora Lucimara vai dar um feedback para a professora Carla. No cursista 6, a professora Carla que vai dar um feedback para a professora Lucimara, e assim vice-versa. Por isso que é um feedback entre pares, tá? Deixa eu descer aqui para os demais aqui. Aqui, cursista 7, professor Matheus receberia um feedback da professora Márcia. Como a professora Márcia não está presente, eu posso fazer esse feedback para ela. E assim vai, do professor Matheus para a professora Márcia. O professor Silvano receberia um feedback do professor Wellington e o professor Wellington daria um feedback para ele, tá? Professor Wellington, professor Silvano. Cursista 11, o professor Wilson vai receber um feedback da professora Zenilde, e em seguida a professora Zenilde recebe um feedback do professor Wilson, tá certo? Aí são 4 perguntinhas. Muito? Não. Não esqueça de colocar a data também, né? A data da apresentação do colega, se apresentou hoje, coloca, né, dia 7/8, tema da implementação, né? Fica atento com qual tema que o colega apresentou, ele falou sobre o que no tema dele, qual o tema específico dos encontros que ele resolveu apresentar na atividade dele. Ele vai fazer sobre desenho de narrativa, sobre recomposição da aprendizagem, sobre cinema, sobre inteligência artificial. Aí você vai descrever ali qual que é o tema da implementação dele. E ali tem as perguntinhas, né? Como vocês podem ver, são 4 perguntinhas muito simples, tá? Que é editável, então você pode editar ali e escrever. Aspectos positivos observados na implementação do colega. Então, descreva os pontos fortes da atividade realizada pelo colega, considerando criatividade e engajamento dos alunos, entre outros, ok? Questão 2. Conexão com a formação continuada. Explique de que forma você percebeu que a atividade refletiu os conteúdos discutidos na formação, tá? Questão 3. Sugestões para aprofundamento ou melhoria, ok? Ofereça sugestões, se houver, para possíveis aprimoramentos, sempre com respeito e foco no desenvolvimento profissional. E a número 4, inspirações que ele veio da sua prática. Compartilhe algo da prática do colega que você pretende experimentar ou adaptar para a sua realidade. Então, né, por exemplo, a professora Lucimar lá acompanhou o relato do professor Éder e ela achou ali a prática do professor Éder muito legal e ela vai, né, descrever ali o que ela achou de interessante no relato dele, que pode usar nas aulas dela. Então, ali são sugestões que você vai dar e inspirações que você pode levar do trabalho do colega. Então, pessoal, esse feedback é uma forma da gente, né, compartilhar a nossa experiência. Como nós somos um grupo de estudo, uns formadores, nós ali estamos, não é só o professor que compartilha, mas vocês também podem compartilhar e, enfim, dar ali a ideia de vocês e também, né, sempre é bom a gente receber sugestões e ver o quanto o colega se inspirou na nossa apresentação. Tá certo? Então, feedback entre pares é uma forma de compartilhar ali os nossos relatos e tudo aquilo que a gente apresentou no encontro, ok? Alguma dúvida ficou no caminho ou não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade. Pois não, professora Lucimar. Onde que vai aparecer para mim? É nesse link, o último link que foi postado? Eu abro aqui no chat para responder? Esse feedback ou está lá na planilha? Eu postei para você, professora. Deixa eu postar para você de novo aqui, mas é o último que eu postei. E também tem lá no Class. Mas no dia da apresentação eu vou estar disponível ele, mas deixar disponível ele para vocês. Ele está lá no Class, né? Deixa eu mostrar aqui de novo para você. Deixa eu só encerrar aqui. Ó, ele está tanto lá no Class quanto agora aqui no chat também. Mas é esse último que eu postei aqui, ó. Compartilhamento. Ó, acabei de postar aí para você no chat. É esse último, tá? E também tá lá no Class. Só apresentar aqui. Olha, a professora Lucimar tá bem aqui, ó. É o último comunicado que eu passei para vocês, tá? Eu acho que eu abri para vocês agora. Eu já conseguiu achei. achar? Já achou? Maravilha, professora. Então, aí tá lá, ó. E daí também tá lá no... Tá, no Class. No Class de vocês também. Ok?
mas eu sempre vou estar compartilhando ele no chat para vocês. Então, seria esse compartilhamento e feedback que vocês devem dar para os colegas, tá certo? Pessoal, então, falando compartilhamento, vamos lá, né? Professor Éder, na escuta? Sim, professor, na escuta. Maravilha. Professor, quer apresentar? Deixa eu tentar compartilhar aqui, então. Consegue? Qualquer coisa eu compartilho para você. Não, acho que dá para compartilhar. Deixa eu tentar aqui. Então, eu vou fechar aqui minha apresentação, e aí você pode compartilhar. Aí, beleza. Tá, deixa eu tentar compartilhar aqui. Tranquilo. Coisa, só avisar. Deixa eu ver se vai dar. Professor, tenta compartilhar para mim aí, por gentileza, porque eu abri aqui, não pelo Drive, daí ele está embaixo, daí ele não abre. Só compartilha para mim, por gentileza. Tá bom, professor. compartilho sim, pode deixar. Pra já. Aí você vai falando para passar, tá? Tá. Eu vou dando para você. Eu vou passar rapidinho também. Tranquilo, professor. Na hora que você quiser começar, Ok. eu dou 5 minutinhos, tá bom? Então, Daí, vamos quando estiver começar. finalizando, tempo. Beleza, então. Tá bom, Então, professor, pode passar ali o início, por gentileza, então? Passar para o próximo ali para a gente já começar. De apresentação. Bom, pessoal, então, uma boa noite. Eu sou da região do norte do Paraná. Particularmente, eu moro em Londrina. Eu trabalho na cidade de Londrina e na cidade de Ibiporã. E a minha implementação, ela foi no Colégio Olavo Bilac de Ibiporã. Eu tenho várias disciplinas. Esse ano eu estou com 7 disciplinas diferentes. E sociologia, eu tinha apenas uma única turma, que ela era a EJA. E vocês sabem a bagunça que está essa questão do EJA, né? Eu estava com uma turma com 20 alunos, daí eles criaram e tentaram aquela prova, e de um dia para o outro a minha turma ficou com 4. Aí eu tive que fazer um processo de adaptação, né? Porque fazer com uma turma de 4 alunos no final do semestre ficaria muito difícil. Então, o que eu fiz? Eu foquei na disciplina de História e eu fiz um foco na interdisciplinariedade. Tentar fazer um diálogo entre a disciplina de História e Sociologia. Pode passar, por gentileza, professor. A minha implementação, ela tem como título Os Significados das Máscaras Africanas. O que são rituais e significados. Eu vou apresentar aqui para vocês a ideia central. Então, era uma turma de 7º ano, tá? Eu peguei lá as aulas do RCO das 5 a 8, e nessas aulas elas falavam sobre a prática da metalurgia, especificamente entre os povos de Congo. E ali nas práticas da metalurgia, os alunos ali nas imagens, eles viram ali algumas máscaras de metal. E aí surgiu a curiosidade, o porquê daquelas máscaras de metal e qual seria o sentido deles utilizar aquelas máscaras de metal. E foi aí que surgiu a inspiração para poder fazer um trabalho. Então, eu dei esse título, né, Os Significados das Máscaras Africanas, o que são rituais e significados. E a partir dessa aula sobre metalurgia, eu fui fazer essa abordagem relacionada a essa questão do sentido cultural, né? Então, trabalhar essa questão da diversidade cultural que envolvia essa questão das máscaras africanas, com o objetivo de trabalhar a questão da religiosidade, a questão dos aspectos artísticos, religiosos, sociais. Qual era o objetivo? Trabalhar essa questão
diversidade e uma tentativa de desmistificar aquela ideia que se tem muitas vezes da África como um aspecto sombrio, tá? Então, o objetivo de resgatar essa tradição tinha esse foco, trabalhar essa diversidade. Então, eu fui apresentando ali rapidamente, né? Então, era estimular realmente essa questão da expressão artística, desenvolver essa questão da criatividade dos alunos, né? Trabalhar de forma, através da interdisciplinariedade, né? Utilizar uma metodologia que pudesse fazer essa ponte entre história e sociologia, onde os alunos, após a minha apresentação teórica, eu trabalhei alguns vídeos com eles, eu mostrei algumas danças para eles, eu mostrei algumas máscaras, expliquei o significado de algumas máscaras para eles, e o objetivo era eles criarem essas respectivas máscaras. Pode passar aí, professor. Então, ali, ó, eu apresento ali a... Só volta um pouquinho, professor, acho que passou. Anterior. Então, eu apresento ali, então, os objetivos de aprendizagem, né, os objetivos de ensino. Pode passar, professor, para frente. Deixa eu ir direto nas imagens para a gente poder ganhar tempo. Vamos lá. Aqui eu tenho até uma descrição, né? Então, aqui, ó, nas imagens. Então, vocês podem perceber que eu fiz vários trabalhos com eles fora de sala de aula, fazendo rodas de debate, de conversas, trabalhei os vídeos. Aí, em um determinado momento, eu pedi que eles pegassem algumas máscaras e eles, por meio da metodologia do desenho, eles pudessem apresentar essas máscaras e eles me escreveram um relatório sobre os seus respectivos significados. Pode passar, professor. Então, aqui vocês percebem, então, alguns alunos que eu foquei ali em relação às máscaras que foram feitas. Ali vocês percebem ali no meio da roda, expondo para eles o conteúdo. Pode passar, professor. Aqui mais algumas, para vocês perceberem a arte do desenho, mais do que a arte do desenho, essa questão cultural. Pode passar, professor. Pode passar. Mais algumas. Mais algumas. Pode passar, professor. Mais para eles poderem visualizar. Ó, mais algumas. A questão da diferenciação das máscaras, seus respectivos significados. Pode passar. Tá, aqui os resultados alcançados, né? Compreensão de significados culturais e religiosos, valorização da diversidade cultural africana, superação dos estereótipos, relacionar a prática com os conhecimentos do cotidiano dos alunos, desenvolver habilidades com pesquisa, criatividade, trabalho em grupo, conexão do conteúdo estudado com a realidade dos estudantes. Pode passar, professor. Pode passar lá. Aqui, então, o feedback da observação que foi feito pelo professor Guilherme, né? Aí, aqui no final, pode passar ali, professor, só para a gente chegar ao desfecho aqui, ó. Uma reflexão final, que eu apresentei ali, né? Pode passar. Aqui, então, os desafios enfrentados que eu apresentei, a importância da aprendizagem significativa, que esse era o objetivo, né, por meio da dinâmica do desenho. Pode passar, professor. E a partir aqui, ó, aqui tem uma síntese, aqui no finalzinho tem uma síntese de toda a proposta que eu apresentei, né? E como conclusão da atividade, a atividade ela tinha como objetivo a prática do desenho, a partir dessa diversidade cultural relacionada à questão das máscaras. Mas isso contribuiu para a confecção de outros produtos. E esses outros produtos, esse trabalho ele não termina aqui, porque ele vai ter a continuidade na apresentação de uma feira cultural que nós vamos fazer no mês de outubro. Então, os desenhos, eu tenho praticamente ali uns 100 e poucos desenhos. Aí os alunos, ó, eles fizeram algumas confecções, ó, tá vendo? Essa aqui é uma confecção de uma máscara feita naquele rolinho de papel higiênico. Aí saiu aqui, ó, algumas artes mais práticas, ó, os vasinhos, tudo relacionado às máscaras, ó, a cultura que foi trabalhada com eles, né? Essa ideia da diversidade cultural, seus significados, os jarros, ó. Então, isso aqui é um pouco do meu trabalho, que uniu esse processo de interdisciplinariedade, esse diálogo entre história e sociologia, essa questão da diversidade cultural, e a parte prática deles foi, primeiro, o desenho que deu origem, né? A gente vai fazer também uma apresentação de dança, eles vão usar
as máscaras, eles vão dançar e eles vão apresentar para a comunidade escolar no mês de outubro. É isso, professor. Meu tempo é pequeno, né? Maravilha, professor. Eu deixei passar um pouquinho, porque eu dei uma demoradinha na questão da apresentação, mas tranquilo. Parabéns, professor. Eu gostei muito do relato teu, da apresentação. Essa turma, qual que é mesmo, professor? Desculpa. 7º ano. 7º ano, história, né? Legal, bacana, né? 7º ano, Toda história. a questão das matrizes, né? Muito legal, né? Bacana, A gostei questão muito. das matrizes africanas, né? Então, Legal. ali no finalzinho tem toda uma síntese ali, tudo os vídeos que eu trabalhei com eles, eu passei os vídeos, eu mostrei as danças, né? E essas danças eles vão apresentar para a comunidade, né? Então, eu não estou terminando aqui a minha implementação, eu vou dar continuidade posteriormente ali no ambiente escolar. Legal. Parabéns, professor. Muito bacana o teu trabalho. Parabéns, mesmo. Show de bola. Próximo encontro a gente pode dar continuidade, né? Relacionado ao trabalho. Professora Lucimar, quer apresentar hoje? Professora, quer deixar o próximo encontro? Temos aí um tempo ainda. Fica a teu critério. Posso apresentar hoje, sim. Pode, então. Dá 5 minutinhos, professora. Você quer compartilhar a sua tela? Tá tudo certo aí já? Eu vou tentar compartilhar ela. Então, fica à vontade. Vou tentar agora, tá? O meu trabalho, eu tinha feito ele, então eu automaticamente já coloquei, né? Terminei ele e já postei aquela vez, então postei ele já primeiro lá, né? Acho que eu estava eufórica para pôr lá. Eu vou tentar compartilhar, só um pouquinho. Fique à vontade. Vamos ver se eu consigo. Coisa disso. Peraí. Cadê? Aqui. Vocês estão conseguindo ver? Ainda não? Eu ainda não. Leva um tempinho para carregar. Ainda não? Ainda não, professor. Você clicou em compartilhar a tela, tudo certo? Sim. Ainda ele não. Está lento, eu acho que a internet está lenta demais. Agora foi. Agora está aparecendo? Tá bom. Tá. Então, vamos lá. Então, meu relato de implementação, eu fiz no Colégio Estadual, né, Paraíso do Norte, município de Paraíso do Norte, o Núcleo Regional de Educação é de Paranavaí. Eu fiz o trabalho com os segundos anos, né, no curso de Sociologia, mas também fiz esse trabalho, estendi ele ao primeiro ano de formação de docentes e aos meus 8º anos, 8º A e B, porque eu trabalhei o bullying. Já era um trabalho que a escola já tinha pedido que nós realizássemos, eu já tinha isso em mente, já ia trabalhar, então eu achei pertinente trabalhar com o Lapbook e utilizar a metodologia ativa, as metodologias ativas com o Lapbook e também o desenho, né? E a proposta foi essa, trabalhei não só a montagem dos Lapbooks, mas também, ou a construção deles, né, como queira, mas também trabalhei o filme Bullying, um grito de socorro, trabalhei o cyberbullying, trabalhei alguns textos também, né, com palavras cruzadas para os 8º anos, que era um pouco mais fácil. Trabalhei um texto sobre Não Chore Suas Mágoas na Rede, que era um outro texto mais para o ensino médio, e trabalhei também que o bullying é um desafio para a educação na escola, porque era um texto de debate, mais para o ensino médio. Então, fiz esse trabalho com alguns textos, com algumas, como eu posso dizer, com o filme, para que pudesse ficar assim, melhor para se entender. Enfim, o objetivo do meu trabalho foi a produção com Lapbook, através das imagens, desenhos sobre a prevenção do bullying e do cyberbullying, tendo como objetivo instrumentalizar a comunidade escolar através de aplicação de leis buscando ajuda a órgãos competentes dentro e fora da escola, de forma a diminuir esse problema que vem ao longo do tempo imperando no espaço escolar. A ideia era conscientizar e
né, chamar a atenção dos alunos para esse problema que é um problema muito sério na minha escola. É uma escola grande, né, então funciona o ensino fundamental e médio, e sempre, ou hora ou outra, tem conflitos. Então, às vezes, tem brigas no pátio, discussões, né? Então, é por isso que eu resolvi trabalhar essa temática com eles. A estratégia, né, metodológica, foi apresentado o uso de novas metodologias ativas, como eu disse para vocês, né, utilizando lá os filmes, os cartazes, né, os textos como uma base para que eles entendessem qual era a proposta, e depois montar os lapbook. Aqui nós vamos ter a descrição, né? A atividade foi realizada pelos alunos dos segundos anos do ensino médio, mas como eu já expliquei para vocês anteriormente, eu também trabalhei com o 8º ano, que era o ensino fundamental, e o 1º ano de formação de docentes. A ideia era trabalhar com todo o meu público, com todos os meus alunos. Os terceiros anos também eu trabalhei as questões de debate e o texto sobre cyberbullying. Inclusive, o filme Cyberbullying eu trabalhei mais com o ensino médio, em especial o 3º ano. Aqui nós temos algumas imagens, né, dos meus alunos. Eu teria mais, são os desenhos, não está assim muito ampliado, mas é um desenho sobre o bullying. Aqui os lapbook, né? Aqui alguns lapbook, nós colocamos ele em exposição em todo o saguão da escola, né, no pátio da escola, nas paredes. Então, nós colocamos o lapbook colado para que ficasse mais fácil, para que os alunos pudessem ter acesso, os bilhetinhos, né, as escritas dentro, para que eles pudessem ler. Então, que toda a comunidade escolar pudesse ter acesso, os pais de aluno, quando fosse lá, poder ler, né, os serviços gerais, que são os agentes educacionais 1 e 2, né, os professores, a equipe pedagógica, a direção, todo mundo tivesse acesso a esse problema que é o bullying dentro da escola. Aqui nós temos algumas imagens mais. Esse é um trabalho que nós fazíamos lá em círculo, né, às vezes em grupo, em dupla. Aqui são algumas produções, os desenhos. Aqui tem outro desenho que ficaram muito assim legais, eles contribuíram, eles se engajaram, eles capricharam muito no trabalho. Então, eles fizeram assim, eu fiquei assim bem satisfeita com o trabalho, que eles capricharam o máximo que eles puderam ali para produzir. Deixa eu ver o que mais eu posso mostrar para vocês aqui. Só um pouquinho. Aí aqui nós temos, né, o depoimento dos alunos, né, que eles, o resultado alcançado, no que se refere ao trabalho realizado sobre o bullying, o cyberbullying, pelos alunos, podemos destacar o engajamento e o interesse de cada um, né? A escola também se prontificou a me ajudar com cartolinas, providenciar alguns materiais, onde os alunos às vezes não conseguiam todos trazer ao mesmo tempo, para que o trabalho saísse bem feito. Então, eles ajudaram nós, fornecendo alguns materiais também para poder realizar o trabalho. Aí o feedback e observação da minha vice-diretora, a Vera, ela acompanhou os trabalhos em sala comigo, né, a montagem do painel, fizemos um banner também para colocar, né, ali, primeiro, né, para chamar a atenção ali né, de quem passasse para ler os lapbook, e em volta dele nós colamos os lapbook dos alunos. Resultado final é que, né, a proposta foi destacada a importância das novas metodologias ativas e o uso do aperfeiçoamento da dinâmica junto aos conteúdos de atividade aplicada em sala de aula. Para mim, ela foi de forma satisfatória, né, tanto para mim como por parte dos alunos e também da equipe pedagógica, tanto que as diretoras pediram que deixasse ele exposto, né, o mês todo, para que outras pessoas pudessem visitar, pais de aluno, e poder ter acesso a esse material. Então, aqui, né, o que eu já expliquei para vocês, são as sínteses da apresentação, os trabalhos dos alunos, que eu já mostrei para vocês. E é isso, professor. Foi esse o meu trabalho. Certinho, bem certo no tempo, professora.
Obrigado, professora Lucimar. Muito legal o teu trabalho também, o seu e o do professor Éder. Parabéns. O tema cyberbullying é muito importante, né? A gente trabalhar esse tema na escola, principalmente relacionado à nossa disciplina de sociologia e as demais. E, sem dúvida, eu tenho certeza que esse trabalho foi muito eficiente da professora na dedicação, e os alunos, sem dúvida, se enriqueceram bastante, né, com essa aprendizagem. Como a professora Carla comentou no comentário, também tenho certeza que foi um trabalho muito lindo, e vemos pelo relato da professora, pelas imagens. Então, é muito bacana esse tema. Eu gosto muito desse tema e é importante, né, trabalhar com os alunos, sem dúvida. Parabéns, professora. Ficou muito bacana o seu trabalho, tá? Pessoal, eu sei que o nosso tempinho já está passando, né? Na verdade, comecei a reunião um pouquinho mais tarde, 5 minutos, mas é bem rapidinho, tá? Eu já estou encerrando com vocês. É só mandar ali o formulário no chat para vocês poderem responder bem rapidinho, tá certo? Aí vocês respondem para mim, aí a gente já finaliza o nosso encontro. E é isso aí, tá? Ô, professor. Oi, professor Éder. Ali nos links da apresentação dos colegas, ele não está permitindo o acesso. Você tem como disponibilizar até para a gente poder ter acesso a esses materiais ou não? Dos colegas? Isso, por exemplo, o senhor colocou ali à frente naquela tabela para poder, ali onde tem o link da apresentação do colega. Aí, quando você clica, por exemplo, na apresentação do colega, ele aparece acesso negado. Ah, sim, ele não está possibilitando você abrir os slides para visualizar do colega. Então, por exemplo, eu vou fazer o feedback da Lucimar. Sim. Ele não estou tendo acesso ali para poder tranquilo. ver o trabalho dela como um todo. Então, talvez ele tá assim. Eu vou, então, mudar lá. Pode deixar que eu mudo, eu deixo visível para todos, tá bom? Para leitor. Já faço aqui, já deixou pronto também. É isso mesmo. É verdade. Eu faço isso, tá bom? Deixa eu verificar aqui. Mas se vocês podem ter tempinho de fazer, tá, pessoal? Para semana que vem, não precisa ser hoje, tá? Mas eu vou estar mudando, professor Éder. Não digo que eu vou conseguir fazer isso agora, porque leva um tempinho, porque são 6, né? 6 apresentações que já foram entregues, quer dizer, 6 relatos. Mas eu já mudo lá dentro. Tranquilo? Todos finalizaram o formulário? Sim? Então, tranquilo. Aí a professora Lucimar e o professor Éder, até amanhã eu já dou um retorno para vocês, tá? Do relato de vocês, já atribuo a nota, já mando lá no RCO. Deixa eu só marcar aqui quem está presente hoje para mim atribuir a frequência no RCO depois. Então, já marquei aqui, tudo certo. Obrigado, professor Esteu, obrigado, professor Anderson. Nossa turma é a F, né? Turma F, professor Éder, é isso mesmo. Beleza. Beleza? Joia. Então, aqui o formulário, né, que vocês preencheram. Aqui, ó, diálogo com o formador, esse slide, né, pessoal, só para finalizar aqui, ele está disponível no slide dessa reunião 9, então vocês podem entrar e escrever o formulário, vocês têm dia 29 do 8 para apresentar. Obrigado, professora Carla. E vocês podem se inscrever para estar apresentando as boas práticas de vocês, né, que vai ser lá em Foz, em setembro, tem que ver a data certinho, mas pode se inscrever para apresentar lá nos encontros dos formadores, tá, as boas práticas aí dos cursistas. Tem até dia 29 do 8, só entrar no formulário. E escutativa, né, dia 18 do 8, esse é o momento da crítica, o momento de como a gente está achando as aulas do SO, acompanhar aí, vai ter a escutativa de sociologia, dia 18 do 8, às 10h30 da manhã. Então é importante a gente estar analisando e para, enfim, né, dar o nosso relato também, né, sobre como nós vemos nossa disciplina no nosso contexto atual. Tá certo? Deixa eu parar aqui minha apresentação, parar a gravação também.